RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Política. Mais de 8 milhões de eleitores devem votar neste domingo em todo o país. Nova lei dos táxis, publicada hoje no Diário Oficial do município, extingue a bandeira 2. Segurança pública. Criminosos assaltam banco e fazem reféns em Santana da Boa Vista. Confira como fica o tempo nas principais regiões do estado neste final de semana. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Amanhã serão sorteadas as 12 urnas eletrônicas entre todas as seções do estado do Rio Grande do Sul. As 4 primeiras sorteadas serão submetidas à votação paralela. Uma dessas deverá ser a da capital. Mas mais detalhes sobre essa novidade para as eleições deste ano você confere agora com a repórter Manuela Veiga. Para promover maior transparência durante as eleições 2018, o TSE vai realizar 2 auditorias no dia da votação. A primeira delas vai verificar o funcionamento das urnas e a segunda analisa a autenticidade do sistema instalado nelas. Lembrando que todo esse processo vai acontecer com a participação de representantes de partidos políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e ainda do Ministério Público. Lembrando que a votação é das 8 horas da manhã às 5 da tarde. E em caso de segundo turno, que está programado para o próximo dia 28 de outubro, os horários são os mesmos e o processo se repete. Manuela Veiga para o Jornal da RDC. Obrigada, Manuela. E neste domingo, mais de 8 milhões de gaúchos devem ir às urnas e exercer a cidadania. Será um dia de votações em todo o país para escolher 6 representantes para a política brasileira. Mas existem algumas regras que devem ser cumpridas. Confira. São mais de 147 milhões de eleitores que sairão às ruas neste 7 de outubro para votar e escolher o futuro do Brasil. Os colégios eleitorais serão abertos às 8 horas da manhã e a votação encerra às 5 horas da tarde. Quando o eleitor estiver em frente à urna, o primeiro voto será para deputado federal, após deputado estadual, seguido dos 2 votos para senador, depois governador e, por fim, presidente. Os votos brancos e nulos não são contabilizados e vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos. E é importante lembrar que o uso do celular é expressamente proibido na hora de votar. Por isso, o ideal é levar aquela colinha com os números dos candidatos anotados em um papel, até para evitar pressões, problemas e transtornos na fila. O eleitor precisa levar um documento oficial com foto. Quem realizou o cadastro da biometria pode utilizar apenas o título digital, que pode ser baixado através do aplicativo e-Título em qualquer smartphone. Quem não estiver no seu domicílio eleitoral precisa justificar o voto. E para isso é necessário o número do título de eleitor e um documento oficial com foto. O eleitor que não souber o número pode conferir no site do TSE. Já quem tiver impossibilitado de votar no dia das eleições, é preciso preencher e entregar um requerimento de justificativa eleitoral disponível no site da Justiça Eleitoral até 60 dias após cada turno. Além disso, esse pedido precisa ser acompanhado de um documento que comprove o motivo do não comparecimento no dia da votação. No domingo, o eleitor também precisa ficar atento a algumas regras. No dia da votação, só é possível ao eleitor a manifestação individual e silenciosa. E o que seria isso? É possível o eleitor estar munido com uma bandeira, com um adesivo, com um dístico, com algum broche. Mas somente esses elementos são permitidos ao eleitor. Ele não pode arregimentar outros eleitores, ele não pode fazer aglomeração, não pode, por
portando camisetas, estando usando camisetas padronizadas em reunião com outros eleitores, isso constitui um ilícito eleitoral apenado com multa e também pode levar a responder a um crime eleitoral. A Brigada Militar ganhará reforço para estas eleições a fim de coibir crimes eleitorais. E nós temos um monitoramento dos principais colégios eleitorais, de ocorrências passadas. Nós temos acompanhamos sim na nossa área de inteligência, nessa troca de informações com os outros órgãos, possibilidades de um ânimo mais acirrado, ou possibilidade de concentração, ou de possibilidade de prática de crimes eleitorais, do tipo boca de urna ou transporte de eleitores. Quer dizer, nós estamos num conjunto de órgãos aí, de olho, atentos a qualquer algo que fuja à normalidade para poder dar uma atenção específica e responder conforme for o caso. Então não esqueça, domingo é dia de votação para escolher os políticos que nos representarão nos próximos anos. E a nossa equipe de reportagem também foi às ruas para saber qual é a expectativa da população gaúcha para estas eleições. Em todo o país, mais de 147 milhões de brasileiros irão às urnas para votar nos candidatos a deputado estadual e federal, senador, governador e presidente da República. Mais de 8 milhões de eleitores gaúchos estão aptos a votar no próximo dia 7 de outubro. E nós viemos às ruas para ouvir por parte do cidadão qual é a maior preocupação. Segurança e saúde. E também o salário em dia, né? Que até eu sou funcionária pública e o salário está sempre pingado, como se diz. Violência, né? Isso para mim é a maior preocupação, a violência que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Não tem nenhuma cidade, até por pior, mais interior que seja, a gente ouve falar na violência. Educação e violência, os dois. Porque a educação não é valorizada, é de baixo nível, professor é escorraçado, é judiado, né? E a segurança, porque a gente não pode mais andar na rua que tem que estar cuidando da bolsa. Pior parte é a segurança, né? O resto ainda que é difícil a gente sair, a gente não pode fazer mais nada, né? A bandidagem solta aí. É complicado. A campanha eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto. O primeiro turno das eleições 2018 será no dia 7 de outubro. Em caso de segundo turno, a eleição está marcada para o dia 28 do mesmo mês. Importante reforçar que no domingo de eleições, os ônibus de Porto Alegre vão circular com as roletas liberadas. Segundo a EPTC, as linhas terão reforço de 27% em relação a um domingo normal. Todas as tabelas horárias estão no site da EPTC. A Avenida Padre Cacique será bloqueada junto ao Tribunal Regional Eleitoral, no sentido centro-bairro, já no sábado, entre 5 da manhã e 6h30 da tarde. No domingo, o bloqueio será das 5 da manhã às 11h30 da noite. A RDC-TV vai realizar uma cobertura completa do pleito eleitoral, viu? Mais de 50 profissionais estarão envolvidos. No sábado, muito serviço e informação durante toda a programação. E no domingo, transmissão ao vivo de todos os fatos, das 6 da manhã até a meia-noite. E claro, você também pode participar da nossa cobertura pelas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. RDC-TV Eleições 2018. O Rio Grande se conecta aqui. Segurança Pública, mais um assalto a banco no interior do estado. Desta vez, um grupo de aproximadamente 5 criminosos atacou em Santana da Boa Vista, no sudeste do Rio Grande do Sul. Nas imagens é possível ver o grupo chegando à agência bancária em um carro vermelho. Um popular até tenta intervir com um revólver, mas a população ao redor pediu que ele não continuasse. Neste outro vídeo é possível ver os criminosos saindo da agência com armamento pesado, disparando para o alto e com um cordão humano formado por funcionários e clientes. O valor roubado da agência não foi informado pela polícia. Até agora, ninguém foi preso e ninguém ficou ferido. A Polícia Civil autuou em flagrante um homem por crime hediondo contra a saúde na manhã de hoje em São Leopoldo, no Vale dos Sinos.
Segundo a polícia, ele armazenava e comercializava medicamentos sem procedência em casa e também em um escritório. Durante o cumprimento dos mandados judiciais de busca e apreensão, a polícia encontrou diversos medicamentos sem nota e R$100 mil em dinheiro. O criminoso tem antecedentes por posse de entorpecentes e crime hediondo contra a saúde pública, delito pelo qual foi autuado novamente. A pena máxima pode chegar a 5 anos de reclusão. A distribuidora de medicamentos onde ele trabalhava foi interditada pela polícia. A empresa TAP Manutenção e Engenharia deu prazo de até o fim do ano para o encerramento das atividades da unidade de Porto Alegre. A decisão pode ser alterada caso a regional seja comprada. Em atividade desde 2005, quando foi adquirida pela antiga Varig, a TAP de Porto Alegre chegou a contar com 2,5 mil funcionários na planta. Hoje em dia, o número está em torno de 350 colaboradores. Alguns desses funcionários têm possibilidade de serem realocados para as unidades do Rio de Janeiro e Portugal, mas a grande maioria será demitida caso as atividades sejam encerradas. Atualmente, a empresa não conta mais com serviço de hangar, apenas algumas oficinas ainda funcionam. O Outubro Rosa é o mês que alerta para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama em mulheres e também em homens. Mas esse alerta vale também para os nossos animais de estimação. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária, os tumores de mama correspondem a 52% de todos os casos de câncer em cadelas e 17% em gatas. Quando o tratamento é precoce, as chances de cura aumentam em 90%. Pense em uma fofurinha espoleta que gosta de brincar e tem carinho de sobra para dar e vender. Essa é a Luna, a cachorrinha da dona Nilva. A Yorkshire vai fazer 11 anos neste sábado. Mãe e filha de 4 patas estão em comemoração, mas nem sempre tudo é motivo de festa. A Luna já deu um susto na dona, que foi levá-la ao veterinário para fazer um exame de rotina, quando de repente... Em fevereiro de 2017, a dona Nilza, que é a dona da pequena Luna, descobriu que ela estava com vários nódulos em uma das cadeias mamárias. E a partir daí começou uma bateria intensa de vários exames. A primeira cirurgia foi em novembro do ano passado. Depois veio a segunda, 4 meses mais tarde. Nesse procedimento, a Luna também foi castrada, o que ajuda a evitar o câncer de mama em cachorras e gatas. Ela só usou a roupa cirúrgica, 10 dias tirou os pontos, nunca teve problema nenhum, nem chorou de dor, nada. Só antes da operação eu fiz vários assim exames, fiz pulmão, fiz uma ecografia, ela fez sangue, fez coração. O ideal para a saúde dos pets é que a castração seja feita antes mesmo do primeiro cio. Castrar é a melhor maneira preventiva para evitar o câncer de mama nos pets. Aqueles que são castrados antes do primeiro cio, as chances de desenvolver tumores de mama é em torno de 0,05%. Né? Aqueles cães que são castrados após o primeiro cio, essa chance já aumenta para 8%. A partir do segundo cio, a chance é a mesma ao longo de toda a vida. Ela é em torno de 26% e acompanha isso ao longo da vida do animal. De acordo com dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 52% dos casos de tumores de câncer de mama nos pets aqui no país aparecem nas cachorrinhas. Os outros 17% são nas gatinhas. Além da castração, é importante que os donos dos animais mantenham os exames de rotina dos pets em dia. A regra vale para todas e todos. A castração é indicada porque evita uma série de problemas futuros aí para o cão. Depois de 2 cirurgias de sucesso, Luna continua firme e forte, fazendo a alegria da família. Neste momento, o céu limpo aqui em Porto Alegre, 13 graus é a temperatura. Jornal da RDC volta em instantes, não saia daí.
Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo nosso site, que é o www.rdctv.com.br, nosso Facebook, Twitter e YouTube, que é RDCTV Digital. Não esqueça também de seguir a nossa emissora no Instagram. Por lá nós compartilhamos diariamente fotos e também vídeos dos nossos bastidores. E neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre oferece testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatite C para toda a população. A unidade móvel do projeto Fique Sabendo estará na Escola Infantil Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, das 9 da manhã ao meio-dia. Na segunda-feira, integrando as atividades do Outubro Rosa, a unidade se desloca até o loteamento Santa Terezinha, na Voluntários da Pátria, no centro, da 1h30 da tarde até às 5. E na quarta-feira, as atividades serão na Restinga, no Centro de Promoção da Infância e Juventude, com início às 10 horas da manhã. Os serviços nas 3 ocasiões incluem distribuição de preservativos, orientações e dicas de prevenção. Em caso de chuva forte, as atividades serão marcadas para uma outra data. E foi publicada hoje no Diário Oficial do Município a nova lei de serviço dos táxis aqui de Porto Alegre. Entre as mudanças está a criação de uma categoria executiva. Entenda melhor na reportagem a seguir. Ficou decidido. Agora os táxis da categoria comum serão de cor branca com faixa vermelha. Os da categoria especial aeroporto serão de cor branca com faixa azul. E a novidade para a classe é a categoria executiva, que são os de cor vermelho ibérico, popularmente conhecido como laranja, com a faixa azul. A decisão será publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial. A partir de agora, os táxis que ingressarem à frota terão de se adequar no novo padrão. E os que já fazem parte têm o prazo de até o ano de 2020 para entrar na regulamentação. A partir então de segunda-feira, a gente já começa então a introduzir os táxis brancos, né, na cidade. Então os veículos que já forem substituídos na frota, a partir de segunda-feira eles vêm para a rampa e já podem ser da cor branca. Não precisa mais ser o vermelho ibérico, tá? Então, o táxi comum em Porto Alegre será da cor branca. E também, a gente também está criando uma categoria executiva em Porto Alegre. Para aquele que queira manter o vermelho ibérico, ele deverá seguir algumas características. Ele tem que ser um veículo um pouco melhor, ou seja, com até 3 anos de uso, de sedã médio para cima, ou SUVs, também são carros maiores, melhores. Esses carros poderão ser, então, considerados como veículos, o táxi executivo. Nossa equipe foi às ruas da capital ouvir a opinião dos trabalhadores da classe. A maioria não concorda com a nova regra. As ambulâncias, o transporte público em geral, segurança, né? Todo mundo, quando vê um carro vermelho ibérico, vai para trás porque a gente abre espaço, Manela. Em compensação, com um carro branco, as pessoas vão ficar perdidas. Este outro taxista explica que a nova medida pode prejudicar a segurança dos taxistas. Eu acho que é um tiro no pé, porque a gente entra em muita vila perigosa à noite e o pessoal já conhece os carros. Eu sou contra, acho que o táxi tem que ficar todos vermelhos, todos iguais, sendo que todos prestam o mesmo serviço e têm a mesma tarifa. E sempre foi vermelho a marca de Porto Alegre, né? Não tem por que mudar. Eu acho que tinha que se preocupar com outras coisas, menos a cor do táxi. A IPTC entende a opinião contrária da categoria, mas por determinação irá respeitar a lei. O município, a prefeitura e a IPTC entende que o adequado seria esse táxi que a gente já tem como patrimônio de Porto Alegre, a gente entende que é cultural, o vermelho ibérico, tá? Mas houve essa alteração na Câmara, os vereadores entenderam por deixar o táxi branco, então isso a gente vai cumprir a lei, né? E a lei diz que os táxis serão brancos, mas por nós os veículos continuariam no vermelho ibérico. Outras medidas também já foram adotadas por conta da nova regra. Os condutores devem vestir camisa fechada, sapato e calça social ou jeans. O exame toxicológico também é um dos pré-requisitos que os taxistas devem apresentar até dezembro para atuar dentro da lei. E a partir de 21 de outubro, todo mundo que for recadastrando o seu carteirão, como a gente chama, né, a sua ficha, ele já tem que trazer esse exame. E quem já fez antes esse ano o seu recadastramento, ele tem que até 21 de dezembro apresentar o exame toxicológico feito nos laboratórios, que agora saindo essa regulamentação, que estejam adequados nesse perfil de laboratório que a IPTC vai especificar. Os taxistas que estão na frota têm o prazo de 24 meses para adequação.
E a partir do dia 22 de outubro, os táxis de Porto Alegre terão tarifa única, sem a bandeira 2. Com isso, o custo da corrida é formado pela bandeira inicial, no valor de R$ 5,18, e a bandeira 1, de R$ 2,59 por quilômetro rodado. Em casos de tempo de espera, a despesa é de R$ 18,31 por hora parada. Os permissionários do serviço têm até o dia 27 de novembro para adequar o taxímetro e excluir a bandeira 2 da tarifa. A alteração segue cronograma determinado pelo prefixo do veículo. Vamos conferir agora a previsão do tempo para o final de semana nas principais regiões do estado. No sábado, céu nublado, alternando com sol em várias regiões. Em Estância Velha, no Vale do Rio dos Sinos, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Na Serra, o sol até aparece, mas também tem previsão de chuva, mínima de 10 e máxima de 27 graus em Farroupilha. Em Bagé, na região da Campanha, pela manhã, faz apenas 5 graus, podendo chegar aos 19 durante a tarde. Mínima de 9 e máxima de 22 graus em Santa Maria, no centro do estado. E em Cruz Alta, no Alto do Jacuí, sol entre nuvens, mínima de 10 e máxima de 23 graus. Agora vamos falar do domingo, porque as temperaturas ficam um pouco mais elevadas. Em Estância Velha, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Em Farroupilha, tempo fechado e chuvoso, mínima de 15 e máxima de 26. Em Bagé, sol entre nuvens. O dia começa com 10 graus, podendo chegar aos 25 graus ao longo do dia. Mínima de 13 e máxima de 28 em Santa Maria. E em Cruz Alta, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Por lá, o sol aparece, mas também deve chover. Futebol. Cadu Oliveira já está conosco aqui no estúdio para atualizar a gente sobre esse dia da dupla Grenal. É isso mesmo, Cadu? Muito boa noite. Boa noite, Fabiane. Boa noite quem nos acompanha. Pois é, uma sexta-feira ruim para o Internacional, que hoje tinha possibilidade, jogando contra um time de zona de rebaixamento, o Sport lá em Recife, na Ilha do Retiro. O Internacional que saiu vencendo por 1-0 com o gol de Nico Lopes, mas depois acabou perdendo de virada, ou seja, o Internacional com uma péssima apresentação, um jogo horrível, o Internacional que tem muitas dificuldades exatamente jogando contra essas equipes inferiores, essas equipes de zona de rebaixamento. Foi o que aconteceu contra a Chapecoense, que também o Inter saiu vencendo e depois acabou cedendo uma vitória. Era um resultado importante para o Internacional, que disputa o título, dividia a liderança aí com o Palmeiras. Então, essa derrota, o Inter certamente vai perder posições, porque amanhã teremos o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Qualquer resultado, o Inter vai ser passado por uma dessas duas equipes, e o Grêmio também. O Grêmio joga amanhã, 21 horas, na Arena, estádio lotado, e evidentemente que até aumenta o número de torcedores na rivalidade da dupla Grenal. O Grêmio, ou seja, com mais torcedores amanhã na Arena, porque uma vitória faz com que o Grêmio passe o Internacional. Será a mesma pontuação, mas os critérios deixará o Grêmio à frente do Internacional na tabela de classificação. O Grêmio que tem, evidentemente, aí o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores da América, ou seja, a dupla Grenal nesse final de semana, os jogos acontecendo na sexta e no sábado, em função exatamente das eleições que teremos em todo o Brasil aí no próximo domingo. Mas em termos de Série B do Campeonato Brasileiro, a gente tem 2 clubes envolvidos aí na competição, olha, e vão perdendo. O Brasil de Pelotas vai perdendo em casa para o Fortaleza por 1-0 e o Juventude vai perdendo em Curitiba para o Curitiba por 1-0. O Curitiba que hoje tem o técnico Argel e também o diretor executivo Paulo Pelai, são profissionais muito conhecidos aqui no Rio Grande do Sul. Mas esses resultados ainda deixam tanto o Juventude como o Brasil respirando fora da zona de rebaixamento. Com esses resultados, o Brasil de Pelotas está na 15ª posição com 34 pontos ganhos e o Juventude na 16ª com 32. Mas vai ter que dar uma secadinha amanhã no CRB, que pega a Ponte Preta, porque uma vitória do CRB faz com que o Juventude entre na zona de rebaixamento. Essa é a luta dos clubes gaúchos, Brasil de Pelotas e Juventude, brigando aí para se manter na Série B. Cadu, nós temos as informações da Arena com o repórter Guilherme Paz, é isso mesmo? Então vamos conferir as informações desse jogo. Cresceu mais ainda, né? O Grêmio com o time titular amanhã contra o Bahia. Visando o confronto contra o Bahia, amanhã à noite às 9 horas na Arena, o Grêmio realizou o último treinamento na manhã desta sexta-feira aqui no CT. A maior parte da atividade foi de portões fechados e quando aberta a imprensa estava acontecendo o tradicional rachão de Renato. Jael,
André e Michel participaram normalmente e estão à disposição do treinador. A tendência é de força máxima para o confronto, já que o Grêmio pode ficar apenas um ponto do líder, existindo combinações de resultados. Alisson será deslocado para a função de Ramiro e o Jael deve retornar ao time sendo centroavante. Olha, eu acho que chegou um momento do campeonato que não tem como a equipe ficar só marcando, porque ela precisa do resultado. Por mais que seja para sair da zona, não está na zona ainda, mas está ali um ponto. Ou acho que é por número de vitórias, é preciso do resultado, então vai ter que sair para jogar. E a gente tem que encarar a partida como uma partida importante, que é importante para nós. Então nós temos que encarar essa partida como, assim como eu falei, todos daqui para frente como uma final, porque nós temos a mentalidade de buscar o título do Campeonato Brasileiro, todos. Então essa partida de amanhã é muito importante para a sequência do campeonato. Tá, importantíssimo, né? E como eu havia dito anteriormente, cresce, né? De interesse do torcedor gremista esse jogo de amanhã contra o Bahia, porque o Grêmio está em duas frentes aí. Briga, sim, pelo título brasileiro e também briga pelo tetracampeonato da Libertadores da América. Com essa derrota do Inter, o torcedor gremista muito mais entusiasmado aí, porque vai passar o Inter na classificação pelos critérios, terão a mesma pontuação, mas assume a frente do Inter. São os times que estão brigando aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Falando em Libertadores, se confirmou aquilo que já se sabia, mas a Conmebol oficializou hoje à tarde as datas, né? E os horários dos jogos do Grêmio pelas semifinais da Libertadores da América contra o River Plate. Dia 23, uma terça-feira, às 19h30, o primeiro jogo lá em Buenos Aires e o jogo da volta aqui na Arena, dia 30 também, às 19h30. Tá certo, Cadu, muito obrigada pelas atualizações, pela tua presença aqui no nosso jornal. E o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada também pela sua companhia durante toda essa semana. Assista agora o programa Cruzando as Conversas, que vai tratar sobre voto facultativo e voto obrigatório. Muito boa noite e até mais. Boa noite, bom final de semana. Vote consciente. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.